Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre setup de máquinas, tá? Então, qual que é o meu setup aqui que eu utilizo para programar? E lembrando sempre que eu sou um programador full stack, tá? Então eu crio aí tanto front-end quanto back-end. E também em algumas situações eu crio aplicações móveis também, tá? Então eu vou explicar tudo para vocês de como que é composto o meu setup hoje, o porquê que ele é composto dessa forma e como que ele evoluiu nesses últimos 4 anos, mais ou menos, que é esse tempo que eu demorei para montar esse setup, ou esse conjunto de máquinas que eu utilizo hoje. Olá, eu sou o Túlio Faria aqui do DevPleno. E hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui que já foi muito solicitado, né? Muita gente quer saber que máquina que eu uso, que configuração que eu uso. E a gente vai cobrir tudo isso hoje, tá? O que é bastante importante, no final do vídeo eu vou também comentar alguns outros componentes, então como teclado, mouse, webcam e o porquê de cada uma delas também. E também qual monitor que eu utilizo, né? Então isso ajuda bastante. Outro ponto que é bastante importante, eu vou mostrar uma planilha para vocês sobre cada um dos componentes que eu utilizo, tá? E como que eu faço a conta se aquela máquina está muito cara ou não para o que eu preciso. Esse é um dos pontos mais importantes também, tá? Então, se essa máquina não está exagerada para o seu uso, tá? Ou pelo menos pelo retorno que ela pode te prover. Então é isso que a gente vai cobrir aqui nesse vídeo. Antes de começar, eu gostaria de te fazer um convite. Dia 29 de junho vai começar a semana Full Stack Master, onde eu vou te mostrar como que é possível criar aplicações completas utilizando JavaScript em todas as camadas. Além disso, a gente vai criar um projeto juntos e colocar ele no ar. Tá bastante legal, é um evento online gratuito e ele é ideal para você que quer entrar e quer ser um Full Stack Developer. Por quê? Porque é um dos profissionais mais flexíveis e bem pagos do mercado, tá? Então eu faço isso hoje no exterior e eu percebo o tanto que isso é legal para a empresa, tá? Então, principalmente do jeito que está organizado hoje onde eu trabalho, que é por células. Então, você tem células de programadores que entregam funcionalidades inteiras, tá? Então, o Full Stack Developer é aquele cara muito flexível e versátil, e por isso ele é bem pago no mercado. Então, aqui embaixo do vídeo tem um link para você garantir a sua inscrição. É online, é gratuito, começa dia 29 de junho, tá? E se você passou, né? Então, tá assistindo esse vídeo depois, não tem problema, vai nesse link também. Aqui a gente vai ter todas as informações para você acompanhar os nossos próximos eventos, tá bom? Bom, voltando aqui para o vídeo, eu vou comentar um pouquinho sobre como que evoluiu esse meu setup, tá? Então, como que eu comecei, qual máquina que eu tinha quando eu comecei até chegar agora. Eu não vou entrar em tantos detalhes dessas máquinas, mas é só para vocês entenderem o porquê que eu decidi pelo setup que eu tenho hoje, tá? Então, basicamente, o primeiro computador meu, ele foi um Pentium, tá? Ele era Intel já, né? Então a gente não tinha AMD na época ainda. Ele era um Pentium 233, era muito bem rudimentar, ele é o que veio depois do 486. Mas foi a máquina, basicamente, que eu comecei a programar, tá? Então, eu comecei toda a minha carreira, tudo que eu fiz de começo foi nessa máquina. Inclusive, foi a primeira vez que eu tive acesso à internet, foi com essa máquina, com um modem que, na época, tinha uma velocidade de 14.400 kbps, tá? Então, hoje a gente fala de mega e etc. Naquela época, a gente tinha 14 kilobytes por segundo ali de velocidade, tá? Então, aliás, kilobits, né? Então era ainda menos, a gente tem que converter. Então, assim, eu comecei com um Pentium 233 e depois eu já consegui comprar um Pentium 4, tá? O Pentium 4 já foi a primeira máquina que eu comprei com o meu próprio dinheiro, tá? Então, o Pentium 233 foi o meu pai que me deu, já o Pentium 4 foi um computador que eu comprei com o meu próprio dinheiro, tá? Então, foi um computador que eu já pensei mais sobre o que eu ia colocar, eu coloquei uma placa de vídeo dedicada, então assim, o Pentium 4 ele já foi uma máquina mais bem pensada. A máquina, o Pentium 233 lá, o Intel 233, ele simplesmente foi o que meu pai podia comprar na época, tá? Então foi uma máquina bem cara, mas o Pentium 4 ali, que foi o que eu comprei, já foi uma máquina que eu escolhi os recursos. Então, o que aconteceu? E passou um tempo, tá? Então, continuei trabalhando com esse Pentium 4. E aí eu comecei a fazer faculdade e tudo mais. E eu sentia muita falta dessa possibilidade de levar a máquina para a faculdade, né? Então, a gente tinha que utilizar as máquinas lá da faculdade. Eu não gostava muito. E também estava na época que começou a baratear os notebooks, tá? Então, mais ou menos no meu segundo ano de faculdade, eu consegui comprar o meu primeiro notebook, tá? Então, ele foi um Core 2 Duo na época, né? Então, na época a Intel tinha alguns processadores com algumas diferenças. Então, você tinha um Core Duo, que era o mais simples, que era equivalente ao i3 hoje, e o Core 2 Duo, que era o equivalente ao i7 hoje.
E aí, essa máquina eu utilizei por 2 anos, mais ou menos, e depois eu troquei de novo por um Core 2 Duo de novo. E esse notebook era um Acer, é uma máquina que durou muito tempo, tá? Então, mesmo depois que eu parei de utilizar ela, eu emprestei para outros amigos que continuaram utilizando ela por vários anos ali. E depois, bem próximo de terminar a faculdade, eu comprei um outro computador, tá? Então já era um outro notebook, que era um Sony Vaio, tá? Então também era um pouco mais caro, etc. Uma máquina super bonita, mas também laptop, tá? Então ainda notebook. Passaram-se alguns anos ali, eu precisei trocar de máquina de novo, e aí eu comprei, foi a máquina mais parruda que eu comprei já nessa era mais recente, tá? Então na era dos processadores Zs, tá? Então eu comprei um i7, né, que era um Dell XPS, que é uma máquina bonita, grande, tinha uma bateria estendida, enfim. Mas eu utilizava praticamente como um desk note, que o pessoal fala, que é um notebook que você deixa só na mesa, então você não se preocupava tanto em andar com ele. Que era uma vantagem porque ele é extremamente pesado, tá? Então ele é muito grande. E um grande detalhe dessa máquina foi a primeira máquina que eu comprei com a empresa, tá? Então, eu tinha algumas empresas e uma das minhas empresas comprou essa máquina para mim. Então, por que isso é importante? Porque quando eu fui começar a fazer mestrado, eu precisava utilizar um outro notebook e esse XPS ele não era tão móvel, porque ele era grande e pesado, e eu tinha um pouco de peso na consciência. Como eu tinha que ficar viajando para fazer o mestrado, eu tinha um pouquinho de receio de acontecer alguma coisa na viagem e eu perder o notebook da empresa. Então o que eu fiz? Eu arrumei um Ultrabook da Dell, que é super legal, fininho, mais leve, etc., aonde eu ganhei portabilidade. Então eu saí de um XPS i7 e fui para um Ultrabook i5. Uma das coisas que são bem legais de notar dessa diferença, como é mais recente eu consigo lembrar com mais clareza, o i7 ele era bastante rápido, porém a máquina tinha um HD SATA. Já esse Ultrabook, ele tinha um HD híbrido, então ele tinha a parte do boot, etc, que ele fazia aquele gerenciamento inteligente híbrido, então ele tinha um SSD junto com HD SATA. E ele era um i5, então ele era um i5 mais rápido que aquele i7, tá? Então, obviamente, a gente tem a geração também que muda bastante, que impacta, né? Então, se você pegar um i7 mais antigo e comparar com um i5 mais novo, muitas vezes o i5 mais novo vai ter uma performance melhor. Bom, e uma coisa interessante, esse i5, né, esse Ultrabook, ele veio comigo até eu entrar na TopTal. E aí ele me fez passar um grande sufoco, tá? O que aconteceu? Durante a entrevista da TopTal, acredito que eu já contei essa história aqui várias vezes, mas eu estava bem próximo de quebrar, né? Então eu estava muito sem dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu precisava fazer a prova da TopTal e precisava passar, né? Então as minhas máquinas estavam ruins, então esse Ultrabook já estava bem ruim, bem lento, estava travando. Então assim, não ia dar tempo de eu formatar, preparar a máquina, etc. Eu resolvi fazer o processo seletivo do jeito que dava. Então eu fiz com aquela máquina mesmo, do jeito que estava ali. E aí o grande detalhe é que ela travou no meio da entrevista, da última entrevista, que é uma das entrevistas também das mais importantes, é o último passo do seu processo seletivo. Então ele é o último passo antes de você começar a atuar. E ele travou, tá? E um grande detalhe, o que me deu bastante medo na época, que eu já tinha passado dos processos mais difíceis e na hora de apresentar o projeto, o notebook travou. E aí o grande detalhe que é o seguinte, eu decidi, né, então, que eu não ia passar esse sufoco mais. Porque eu poderia ter sido desqualificado, tá? Então, eu não sei se o avaliador, lá o recrutador, foi com a minha cara ou se o projeto estava bom demais e ele falou, beleza, vou ignorar ali que a máquina deu pau. Enfim, mas a minha máquina reiniciou sozinha no meio do processo seletivo, da última fase do processo seletivo. Então, assim, isso era passível ali de eu ser eliminado, tá? Então não fui por algum outro motivo ali que eu não sei qual é, tá? Então, não tem nada relacionado com nenhuma outra situação, porque eu só apresentei o projeto, eu não conhecia ninguém e não tinha nenhum vínculo com o recrutador. Então, provavelmente, o meu projeto estava bom, o meu currículo era bom, ou algo nesse sentido. Não sei explicar, mas não fui eliminado, ainda bem, né? Então, consegui entrar na TopTal. Bom, aqui começa a saga do meu setup atual. Então, a partir desse momento, eu comecei a montar o setup que eu uso hoje, tá? Então o que aconteceu? Eu terminei o processo da TopTal mais ou menos, se eu não me engano, acho que era novembro por aí, tá? Então mais ou menos novembro ali. E o que aconteceu? Então eu fiquei bastante preocupado de começar a atuar ali por meio da TopTal e não conseguir entregar qualidade no sentido de não ter a máquina para entregar o resultado que eu precisava. E um ponto bastante importante, eu já sabia quanto ia ser o meu salário,
tá? Então, quando você passa na TopTal, você já sabe quanto custa a sua hora, você já sabe o seu salário de antemão, tá? Mesmo que você não tenha pegado nenhum projeto lá ainda, ou pego nenhum projeto lá ainda, você sabe quanto que você vai ganhar quando você pegar um projeto. Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento, né? Falei, olha, eu preciso pagar o salário dos funcionários aqui, preciso fazer esse e essa conta. E assim, eu lembro... E o porquê que eu falo que eu sempre... que eu tava quase quebrando ali. Porque a minha conta era quantos salários eu conseguiria pagar dos funcionários ali com o dinheiro que eu tinha guardado ou com o dinheiro que eu tinha para receber. Tá? Então, assim, não sobrava muita gordura, tá? Mas eu sempre tinha uma gordura para dispensar, CLT, enfim. Então, eu sempre guardava um pouquinho de gordura, que, na verdade, quando você chega nessa gordura, para mim já é um quase quebrar. Por quê? Porque qualquer coisa que desordenar ali, eu entrava numa dívida muito grande, tá? Então, era um momento bastante restrito ali, realmente, de recursos. Bom, o que eu decidi fazer nesse período? Falei, ok, preciso arrumar as minhas máquinas, né? Então, preciso dar um jeito de arrumar a máquina. E um grande detalhe que, como eu passei na TopTal com o React, eu estava meio que habilitado também com o React Native, tá? Então, eu estava com essa sensação que eu ia fechar um projeto com React Native dentro da TopTal. E aí, o que eu fiz? Falei, beleza, ao invés de eu comprar um Mac ou um MacBook ou algo nesse sentido, que custaria bastante caro, né? Eu vou explicar depois que eu acabei também optando por um MacBook. O que eu fiz? Eu vou arrumar uma máquina, Windows mesmo, PC, né? Então que eu consiga pelo menos rodar uma máquina virtual. Então eu vou arrumar um PC normal que eu consiga rodar o macOS como máquina virtual, tá? Então fazer um Hackintosh, etc. Não sou a favor de fazer Hackintosh, mas na época era o que dava para fazer, então foi o caminho que eu segui. Então o que acontece? Eu montei a primeira máquina, eu vou comentar um pouquinho dela aqui, depois eu vou colocar na planilha para vocês terem uma ideia. Ela foi montada mais ou menos em 2016, tá? No finalzinho de 2016, e em torno, aí, o investimento foi em torno de R$6.000, tá? Então, mais ou menos em torno de R$6.000. E um ponto importante, eu já tinha um monitor, tá? Então, eu não precisaria ter um monitor, não precisaria comprar um monitor, nem teclado, nem mouse. Então, o investimento foi mais ou menos R$6.000 para esse setup de máquina. Uma coisa que eu tomei de decisão na época, eu peguei um i7 muito bom, né? Então, um i7, eu vou colocar depois na descrição qual que é o modelo, etc. Já é uma geração anterior, mas é um i7 de 4 GHz já. Ele tinha a possibilidade de fazer overclock, mas uma coisa que eu não gosto, tá? Então, se ele foi designado para rodar naquela frequência, eu não fico exagerando ali, tanto é que depois a gente vai ver um outro setup que eu tenho aqui, eu já não me preocupei mais com a possibilidade de fazer overclock, nem nada nesse sentido, mas esse i7, por exemplo, ele tinha a possibilidade de fazer overclock. Outro detalhe que era bastante importante, eu queria ter bastante memória RAM, né? Então, as máquinas que eu vinha utilizando anteriormente, era bastante sofrido abrir um emulador para dispositivos móveis, tá? Então, se eu fosse abrir um emulador do Android, por exemplo, era bastante lento, e eu não conseguiria nem rodar, na verdade, o Hackintosh, porque era muito lento. Então, essa é uma das coisas que eu queria deixar sobrando, né? Entre aspas, então eu queria deixar com bastante memória RAM, e essa máquina eu coloquei com 32 GB de RAM, tá? Uma decisão que eu tomei na época, tá, que eu não tomei agora nessa última máquina, foi o fato de ter colocado 4 pentes de 8 GB, tá? Por que disso? Aconteceu depois numa máquina da empresa, mas a intenção era que não reduzisse tanto a performance caso um pente de memória desse pau. Então, se eu tivesse... O detalhe aqui, imagine um cenário onde você é pago para trabalhar, então no caso da TopTal, então qualquer dia parado meu... custaria dinheiro. Então eu estava tentando pensar numa máquina que me deixasse um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, que pelo menos os componentes tivessem uma duração ou tivesse uma forma de utilizar caso um componente desse problema. Então o que acontece? Esses 32 GB eu coloquei em 4 pentes de 8, tá? Então eu teria a possibilidade ali, se acontecesse, né? Então se eu perdesse um pente, por exemplo, eu não perderia muito da capacidade da máquina, tá? Então, se eu perdesse um pente de 8, não perderia tanta capacidade, então eu perderia 25% só da capacidade. E um parêntese, uma coisa importante, numa máquina que a gente montou no escritório depois, alguns anos depois, aconteceu isso, tá? Então a gente tinha 2 pentes só,
e a gente perdeu 50% da capacidade com um pente que ficou dando um problema direto, tá? Então é bastante importante a gente ter essa ideia aí que muitas vezes esses componentes a gente precisa de uma redundância ou tentar pensar nele se você suporta ficar com a capacidade desse componente pela metade ou reduzida, tá? Então, ou como que você vai reduzir isso? Nesse caso, eu decidi 32 GB com 4 pentes, porque eu perderia, a cada pente que eu perdesse, digamos assim, eu perderia 25% da capacidade de memória, tá? Então ajuda bastante. E a gente vai perceber depois que numa máquina que eu montei, por exemplo, esse ano, eu já não tomei essa decisão porque eu tenho outras máquinas, então a intenção ali é eu conseguir colocar mais memória depois, sem precisar e não me preocupar com as outras máquinas, então simplificou bastante a decisão. Outro ponto importante, tá? E isso faz diferença quando a gente está programando, tanto se a gente quiser criar um Hackintosh, ou se quiser criar uma máquina virtual, ou para programação em si. Um SSD ajuda bastante, tá? Então nessa máquina, que é o primeiro PC que eu montei em 2016, eu já coloquei um SSD de 400 e alguma coisa gigas. Qual que é o detalhe? O SSD na época ele era bastante caro, tá? Então por isso que você encontra SSDs menores, né? Então de máquinas que foram montadas naquela época, porque era muito caro. Bom, e como eu já sabia que era pouco armazenamento, e um ponto bastante importante também, que depois eu coloquei um HD de 1 TB para armazenamento de dados em gerais. Então eu mantenho o sistema operacional e as coisas que eu preciso rodar um pouco mais rápido no SSD, e depois eu coloco as coisas, dados, etc., tudo no SATA. Um ponto importante também, tá? Eu deixo os projetos meus que eu estou trabalhando atualmente, tudo no SATA, tá? Eu não deixo no SSD, perco um pouquinho de performance nisso. Porém, a minha intenção é que eu possa formatar essa máquina sem me preocupar com os dados. Então, tudo que pode ser volátil fica no SATA. Então, vamos supor que eu fiz um POC, né, que é uma prova de conceito, eu faço direto no SATA, junto com a minha pasta de projetos. Por quê? Porque às vezes eu não subi para o GitHub. Então, para eu não ficar na dúvida se eu subi ou não subi, e eu tenho vários projetos que são só testes, então eu não subo tanto para o GitHub, eu deixo tudo no SATA, que eu não preciso me preocupar de fazer backup, se eu precisar formatar. E sempre que eu formato, eu gosto de formatar o drive inteiro, né? Então, eu não preciso nem segmentar em duas partições, eu deixo um disco inteiro só para o sistema e um disco inteiro só para dados, tá? Então isso ajuda bastante ali. E isso custa, né? Então, porque você vai ter que ter 2 discos, mas é um setup que facilita você não ter que pensar muito, né? Então, todos os meus projetos e dados que são importantes ficam no SATA, e todos os dados que eu preciso de velocidade, como sistema operacional e algum outro software que precisa de velocidade, fica no SSD. Uma coisa legal, essa máquina eu comecei utilizando ela com um monitor ultra-wide de 25 polegadas. Depois eu achei uma promoção, até no Kabum, se eu não me engano, que o monitor de 29 ultra-wide estava com o mesmo preço do de 25 ultra-wide. Eu acabei comprando um de 29 alguns anos depois. Entre a diferença do 25 para o 29, a gente percebe que a resolução é a mesma, tá? Então, hoje eu utilizo ainda, na máquina que eu estou aqui hoje, um monitor de 25. O que a gente percebe bastante é simplesmente a densidade de pixels, né? Então você vai ter menos pixels por área, porque a resolução é a mesma, então a quantidade de pixels que você vai estar vendo é a mesma. Então assim, eu acho bastante legal para trabalhar, eu gosto bastante do 29, mas 25 já resolveria bastante, já é um monitor que sobra bastante espaço, igual por exemplo aqui eu estou com um vídeo planejado, eu tenho um software que está gravando meu áudio de um lado e um pouco de um script que eu tenho do outro, então assim, eu consigo separar as telas aqui de uma maneira bastante importante, bastante legal, então tem bastante espaço para trabalhar. E um outro detalhe importante, quando eu vou gravar aulas, eu consigo também utilizar bem esse setup, porque eu consigo gravar praticamente que em Full HD em 75% da tela e sobra um espaço para as minhas notas. Então as minhas notas de aula, que não ficam disponíveis no vídeo em si, porque servem só para me orientar durante as aulas, ficam num cantinho da janela. Isso ajuda bastante também quando a gente está fazendo lives aqui no DevPlano, então eu consigo utilizar esse canto da tela para fazer as lives também. Então ajuda bastante o monitor ultra-wide. E uma coisa que eu estava esquecendo. Essa máquina ela tem uma placa de vídeo externa, né? Então ela tem uma GeForce 1060 e essa placa de vídeo tem 6 GB, tá? Então, de memória. Então é uma placa bem boa, bastante interessante. Não era a placa top de linha da época, mas era uma placa bem boa, bem interessante. E uma coisa que eu fui entendendo depois, né? Esse setup dessa máquina me ajudou bastante quando eu comecei o DevPlano de verdade, porque é um setup que é muito bom para fazer lives.
Então eu consigo fazer as lives, inclusive a grande maioria das lives foram feitas nele. Então, assim, na verdade, 99,99% das lives do DevPlano foram feitas nele. Então, assim, ele aguenta bastante, inclusive mandando para mais de um lugar. Então, a gente faz lives hoje no DevPlano que a gente manda pro YouTube, pra Twitch, pro Facebook, etc. E ele aguenta tranquilamente. Obviamente, já é um trabalho pesado para ele, mas acabou favorecendo essa possibilidade. Então, é uma máquina que eu consigo fazer esse uso pesado e ela aguenta bem tranquilo. De maneira geral, o que aconteceu com essa máquina? Ela foi mais ou menos 6 mil ali de investimento. Consegui rodar o Hackintosh, tá? Então, consegui colocar o Hackintosh para rodar nela. E o mais interessante, eu consegui criar uma máquina virtual para o Mac, né, digamos assim, dentro dela, que é equivalente ao MacBook que eu comprei depois. Então, por ela ter muita memória e etc., eu conseguiria dedicar, e é o que eu fiz, por exemplo, 16 GB de memória só para a máquina virtual. Então, isso me ajudou bastante a ganhar performance ali. Então, no primeiro projeto que eu peguei na TopTal, isso ajudou bastante, porque eu usava bastante o emulador do iOS e tudo mais para criar as aplicações, então em React Native, né? Então ajudou bastante ali a ganhar performance. A única coisa que ficava um pouquinho ruim quando eu tinha que testar animação, por exemplo, ficava um pouco travado, e foi por isso que eu comecei a pensar também no MacBook, tá? Então, o que aconteceu? Eu fiz esse investimento adiantado, né? Então eu tinha essa ideia, falei, olha, pode ser que venha um projeto React Native, pode ser que eu precise fazer um Hackintosh. No exterior, todo mundo usa Mac, tá? Então é meio que quase que o pessoal já acredita que você tem um Mac, então fala, não vai ter uma desculpa ali, não tem como eu ter uma desculpa para falar que eu não tenho um Mac. Então, o que eu fiz? Falei, beleza, vou preparar essa máquina com a possibilidade de um Hackintosh. E eu fiz um investimento antecipado, né? Então, eu tomei um pouco de risco para fazer isso. Mas o que foi legal? Alguns meses, eu digo aqui 2 meses depois, com o meu próprio salário da TopTal, eu consegui comprar um MacBook. Tá? Então, com os meus primeiros salários ali, eu já consegui fazer um investimento no MacBook, que é a segunda máquina do meu setup, que eu vou falar agora. Bom, então é esse aqui, e esse daqui é o meu MacBook, tá? Então, ele é uma máquina bem leve, bem versátil. E eu vou comentar um pouquinho agora dos recursos dele e quanto que foi o investimento, só para vocês terem uma ideia, tá? Que máquina é uma ferramenta de trabalho, então a gente pode olhar ela como investimento. Aqui a gente tem alguns adesivinhos, né? Deixa eu mostrar aqui, ficou bem legais, ó. Então tem uns adesivos do Gatsby, do Full Stack Master, do DevPlano. Então é bem legal essa máquina. Uma das coisas, e eu vou comentar um pouquinho do que eu descobri, né? Então, viajando com essa máquina e tudo mais, e alguns detalhes importantes sobre isso. Bom, então o que aconteceu? Eu estava reparando que a minha máquina, né, o meu Hackintosh lá, ela estava um pouquinho lenta para testar animações. Então eu comecei a pesquisar, né, sobre MacBook, etc. Eu queria um MacBook, já que era para comprar um Mac, vamos comprar um MacBook. O que eu fiz? Eu achei esse MacBook de 13 polegadas e eu achei um fornecedor no Brasil que emitia inclusive nota fiscal. Isso é muito importante, tá? E eu vou comentar um porquê já já. Então, o que acontece? Eu consegui negociar e etc. E saiu em torno aí de 10 mil reais o MacBook, tá? Então, qual que é a configuração dele? Ele é um i5. Depois eu vou colocar todos os detalhes do modelo exato, etc. Mas ele é um i5, ele tem 13 polegadas, ele já é a versão com touch bar, tá? Que é aquela barra do teclado virtual. Ele tem 16 GB de RAM. Além disso, ele tem um HD de 500 GB SSD. Aqui tem um probleminha, tá? O que acontece? Essa máquina, o objetivo inicial dela foi programar para iOS, tá? Então programar em React Native para dispositivos da Apple normalmente. Então assim, era o objetivo inicial e foi super legal, funcionou super bem, etc. Eu comecei a usar essa máquina com o monitor estendido, então às vezes eu projetava só ele, etc. Mas assim, eu conseguia conviver com esse notebook tranquilamente, sem o monitor estendido. Porém, esse MacBook ele tem um problema que é bastante chato, ao meu ver, tá? Então, muitas das aulas que vocês já viram aqui no DevPlano, muitos dos vídeos práticos, eu gravei no MacBook. Porém, ele é um i5, ele não é tão potente ainda quanto os outros setups que eu tenho, e o HD dele é pequeno, tá? Então, quando a gente pensa numa máquina que não é expansível, tá? Então, ou expandível, você não consegue colocar nada a mais nela, você não consegue trocar o HD, você não consegue colocar mais memória, você não consegue colocar nada nela, você não mexe nela. Eu achei que foi um erro ter pego um HD tão pequeno.
Então, isso atrapalhou bastante e atrapalha até hoje, tá? Então, é um dos motivos também que me desmotivam bastante usar o MacBook que eu tenho, por causa disso. Toda hora eu preciso ficar repensando os arquivos que eu tenho armazenado, tá? Então, ou fazendo backup para outro disco, etc. Isso é um pouquinho chato, tá? Então, acaba atrapalhando um pouquinho. Ela é uma máquina que tem uma performance até que interessante para um i5, tá? Então, não é assim também tão complicado, que na verdade, para os usos que eu faço, então para edição de vídeo, para fazer uma live, do jeito que eu faço com o PC, é uma máquina que não dá conta. Mas tirando isso, é uma máquina bastante interessante, ela já está bastante usadinha, né? Ela já tem alguns anos, mas ela tem uma performance bastante interessante, ainda funciona super bem. Qual que é o meu principal uso para ela hoje? Eu continuo gravando algumas aulas nela, tá? Então eu uso bastante ela para gravar aula. Uma coisa que eu faço bastante é de separação de contexto. Então, quando eu vou para uma máquina, geralmente tem um contexto dela, igual esse PC hoje, né? O primeiro PC que eu tive desse setup aqui. O contexto é geralmente trabalhar no exterior nele e fazer algumas outras coisas. O contexto do MacBook é viagens e quando eu vou gravar alguma aula. Então simplifica bastante essa mudança de contexto e eu percebo que eu sou um pouquinho mais produtivo assim, tá? Então funciona super bem de desligar de um projeto e entrar em outro. E um dos detalhes que eu gosto bastante dessa máquina é a portabilidade. Então, quando eu vou viajar hoje a trabalho, e eu já fiz isso umas 5 vezes, tá? 4, 5 vezes pro exterior, geralmente você vai de classe econômica. Então, classe econômica, você pode colocar uma mala só na parte de cima do avião e uma mochila com notebook vai no seu pé, tá? Isso é bastante importante, tá? Se você for viajar a trabalho, um notebook menor e mais leve vai ser bastante útil para você, tá? Então vai te ajudar bastante a ficar mais confortável no avião e é muito mais fácil você andar com essa máquina, tá? Então hoje, quando eu preciso viajar, eu só viajo com ela e é super, ajuda bastante, tá? Então é super confortável viajar com ela porque ela é muito leve, tá? Então o MacBook de 13, né, ele é muito leve. O MacBook Pro de 13 é muito leve, então o de 13 em si ele já é menor e ele é muito leve por si só. Então, e é uma máquina robusta, então você consegue, às vezes você pode esbarrar um pouco mais o pé, como ele está no chão ali junto com você no avião, você esbarra, não tem muito problema. Então é uma máquina bastante legal para viagens e é o contexto que eu uso bastante hoje também. Então se eu tenho uma reunião no exterior, se eu preciso viajar a trabalho, eu uso ela, tá? Eu já fiz isso, né? Então, para a Espanha e para os Estados Unidos, que foram os 2 lugares que eu trabalhei e que eu fui presencialmente lá e ajudou bastante, tá? Um detalhe que é bastante legal, eu não me incomodava com o tamanho do monitor, então sempre programei com o MacBook Pro de 13 sem me incomodar muito. Até que um dia um cara que trabalhava comigo na Espanha, lá presencialmente, ele falou, cara, mas como que você consegue trabalhar no de 13 nessa resolução que é grande, mas ela é muito compacta, né? Então, ela é uma resolução maior que Full HD, o monitor, mas ele é compacto. Como que você consegue trabalhar com esse monitor? E aí uma coisa que foi engraçada, depois que ele falou isso, eu voltei pro Brasil e eu já não conseguia trabalhar só no monitor do MacBook mais. Comecei a ficar encabulado com aquilo. E aí passou um tempo, eu comecei a usar só o monitor estendido, tá? E eu até contei isso em um vídeo anterior aqui no DevPlano, que eu sou mais produtivo no Windows. E aí depois eu fui descobrindo o porquê, né? Que quando eu estendia o monitor, eu estendia de um jeito que eu não era produtivo, né? Então eu colocava o monitor embaixo e um em cima, então não era tão produtivo dessa maneira. Mas foi interessante eu descobrindo isso aos poucos. E aí a gente chega para esse ano, né? Então eu trabalhei com essas 2 máquinas até esse ano. E nesse ano aconteceram algumas coisas que foram interessantes. O MacBook começou a ficar um pouquinho lento. E esse PC que eu montei lá em meados de 2016, ele começou a ficar um pouquinho lento também. Até um dia que eu não consegui entrar em uma reunião porque as 2 máquinas ficaram estranhas. Então as 2 máquinas minhas ficaram estranhas. E aí, por causa de toda a situação que a gente está vivenciando hoje, etc., as máquinas do escritório não estão no escritório. Então, eu não teria nenhuma máquina, porque estão com os funcionários na casa deles. Então, assim, eu não teria nenhuma máquina de backup. Então, assim, se as 2 máquinas parassem de funcionar, tudo, não tudo, mas ia ser impactado ali a minha produtividade. Eu não ia conseguir produzir algumas coisas. Além disso, hoje eu tenho mais um setup. Então eu tenho onde eu estou aqui hoje, que é na minha casa, e eu tenho na casa dos meus pais, onde é o escritório do DevPlano. Então eu usava sempre o MacBook nos 2 lugares, né? Então, mas eu não conseguia fazer gravações mais bem planejadas ou mais pesadas aqui. Então foi por isso também que eu comecei a decidir e optar em ter mais uma máquina, né? Então, para ter mais uma redundância, então eu estava
percebendo que as máquinas estão ficando um pouquinho mais velhas, entre aspas, então ela vai perdendo um pouquinho, vai deteriorando um pouquinho a performance, tá? É normal você perder performance com o tempo da máquina, principalmente porque as gerações de processador vão ficando mais velhas e tudo mais, então é comum isso, tá? Então eu resolvi montar essa outra máquina. E aí uma coisa que é bem legal, essa máquina que eu montei agora, eu vou mostrar depois para vocês a configuração, mas eu montei bastante semelhante à primeira máquina, tá? Então, só atualizando alguns componentes. E uma coisa que eu mudei, é a primeira vez que eu não estou usando uma placa NVIDIA, tá? Então é a primeira vez que eu estou usando a AMD mesmo, tá? É uma RX 580 com 8 GB, tá? Então é uma placa de vídeo bem interessante. Pelas descrições ali que eu peguei de performance, ela performa super bem e performa super bem também para o objetivo que eu tenho aqui, que é essa parte de edição de vídeo e tudo mais. Então é uma máquina super legal. Consegui pegar um i7 também, os mesmos 32 GB de RAM. E aí eu fiz diferente. Como agora eu tenho no setup, nesse conjunto de máquinas meu, eu já tenho aquela máquina que tem 4 pentes de 8. Nessa máquina, como é minha intenção, e ela é mais nova, né? Então existe a possibilidade aí de no futuro colocar mais 16 ou mais 32 GB, então deixar ela com 64 GB, por exemplo, de memória RAM. Eu já coloquei 2 pentes de 16, tá? Então não teria problema se eu ficar sem um pente, por exemplo, e perder 50% da capacidade de memória. Não teria problema, porque eu tenho as outras máquinas, tá? Então, estrategicamente, essa foi uma decisão. A decisão de trocar uma placa NVIDIA, que é uma placa que eu estou acostumado, a placa de vídeo, para uma placa da AMD, foi porque estava mais caro a NVIDIA. Então, assim, nesse momento agora que o dólar estava muito alto e eu precisava dessa outra máquina, as placas da NVIDIA estavam muito caras, então eu economizei em torno aí de uns R$1.300, R$1.400, deixando de optar por uma NVIDIA e indo para uma placa da AMD, que é uma placa interessante também. Poderia ter economizado mais se eu tivesse escolhido também processador da AMD, porém, historicamente, eu tenho um histórico com Intel, tá? Então, nunca tive um processador AMD de verdade, então, por esse motivo, eu continuei na linha Intel, então não tenha... E mesmo que a gente faça testes de performance, etc., e as performances são semelhantes, ou até mesmo muito AMD está performando melhor do que Intel, eu preferi continuar na Intel. Além disso, um outro ponto importante foi a questão de discos. Como já se passaram aí alguns anos, os SSDs ficaram mais baratos, então eu consegui colocar um SSD de 900 e alguma coisa gigas, e eu consegui colocar um SATA de 2 teras, tá? Então foi bastante interessante. Outro ponto, foi a primeira vez que eu comprei uma máquina já montada, tá? Então comprei na Terabyte, que manda a máquina montada. O primeiro PC eu escolhi os componentes todos separados e eu mesmo montei, mas deu bastante trabalho, então assim, nesse caso aqui eu já comprei a máquina, ela já veio montada, então ajuda bastante também a você ganhar tempo e também tira um pouquinho do risco, né? Porque você não precisa ter habilidade para montar, tá? Então você não precisa se preocupar em como pegar o processador, não ter perigo de derrubar o processador, coisas que eu tive bastante medo quando eu montei meu primeiro PC. Então é importante que você tenha um pouquinho de experiência para fazer isso, tá? Só um outro detalhe, eu sou técnico em informática também por formação, então eu fazia muito isso no curso técnico quando eu era aluno, então eu tinha um pouquinho de noção de como fazer essas montagens e tudo mais. Então no primeiro PC ajudou bastante a fazer isso. Mesmo assim, quando eu fui montar esse primeiro PC, demorou bastante tempo e consumiu 2 pessoas, né? Então, meu irmão também apesar de advogado, também é técnico em informática e trabalhou muito tempo na área. Então, assim, os dois brigaram bastante tempo ali para conseguir montar a máquina e relembrar, porque fazia bastante tempo que nenhum dos dois montava uma máquina, né? Então, foi bastante interessante essa experiência. Já essa máquina mais nova, que eu montei esse ano, eu já comprei ela montada. E um fato bastante legal, né? Essas máquinas elas já vêm com a placa de vídeo desconectada. Então a placa de vídeo é o único componente que vem desconectado dela. Porque como a placa de vídeo é muito grande, ela faz muito peso no gabinete e na placa-mãe, eles preferem mandar desmontada e você só pluga a sua placa de vídeo quando ela chega. Então,
é uma das coisas bastante interessantes e diferentes, né? Então eles montam a máquina inteira com a placa de vídeo no lugar, testam e etc. E depois eles tiram a placa de vídeo para mandar para cá. Então é bastante legal para não forçar ali a placa-mãe e nem mesmo o gabinete, nem nada nesse sentido, e não correr o risco de estragar, né? Então os outros componentes são leves, então pente de memória e tudo mais são todos leves, mas a placa de vídeo ela é grande, então ela fica um pouquinho mais pesada. Bom, então esse é o setup que eu tenho hoje, tá? Então eu tenho uma máquina i7 de mais ou menos 3, 4 anos atrás, um i5 MacBook Pro, que também é mais ou menos aí de uns 4 anos atrás, e esse PC que eu montei esse ano, que é desse ano, então já é uma geração nova de i7, né? Então já é uma geração nova. Um detalhe importante, tá? Eu optei, eu falei do processador da primeira máquina que eu montei, que eu tinha escolhido um que possibilitasse eu fazer overclock, etc. Dessa vez eu tirei isso, tá? Então eu não coloquei um processador com essa possibilidade, porque eu não vou fazer overclock mesmo, não gosto de ficar tunando muito a máquina. Depois que eu montei ela, como custa tempo você ficar montando e desmontando essa máquina, eu não fico mexendo tanto nisso. Outro ponto importante, o investimento dessa máquina de agora foi um pouquinho mais alto, tá? Então ele foi mais ou menos R$ 8.500. Por que foi mais alto? A gente tem que lembrar dois fatos aí, tá? Uma que o dólar está mais alto se a gente comparar em relação à primeira máquina que eu comprei. Então na época o dólar estava 2,90 alguma coisa, 3 e alguma coisa, né? Então estava na parte de baixo do 3. E quando eu comprei essa máquina agora desse ano, ele estava nos 5,50 por aí o dólar. Então, mas provavelmente o estoque que o pessoal estava vendendo ainda era de $1 um pouquinho mais antigo, então seria $1 aí de uns 4 alguma coisa. Então o dólar variou bastante, os componentes estão um pouquinho mais caros, então dá essa variação bem relevante aí. Outro ponto também, o MacBook hoje você não consegue comprar mais nesse valor, também pela variação cambial, tá? Então ele está mais caro, está mais difícil de você adquirir um MacBook Pro. Um outro detalhe que é bastante interessante também, mesmo que você compre no exterior, o preço efetivo que você paga também é alto, tá? Então, para você conseguir um MacBook Pro interessante no exterior, tá? Então você vai desembolsar aí em torno de $2.500, tá? Então, continua sendo bastante caro, né? Ou você tem que pensar bastante no investimento para fazer esse tipo de coisa. Bom, o que é importante aqui, tá? Essas máquinas, se a gente for somar aqui, dá mais ou menos 24, 25 mil reais de máquina. Qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês? Todos esses investimentos que eu fiz, todos, o que eu fiz antes, tá? Eu estimei o valor da máquina, então, por exemplo, essa minha última máquina, ela custou aí 8 e pouquinho, 8.500 reais. Qual que é o grande detalhe disso? Essa máquina, quanto que ela vai me dar de retorno? Tá? Então, se eu pegar o meu salário no exterior hoje, quanto tempo eu consigo pagar essa máquina? Tá? Faça esse planejamento. Por quê? Essa máquina não quer dizer que essa máquina é a melhor máquina para você. É a melhor máquina para o Túlio, para o retorno que o Túlio tem pela máquina. Tá? Então, é bastante importante você lembrar disso, tá? Então, o quanto que você vai ter retorno dessas máquinas. Então, por exemplo, as duas máquinas que eu comecei, que é o primeiro PC para o Dev Pleno e o MacBook Pro, foi que eu construí praticamente que tudo, tá? Então, o Dev Pleno começou com ela, esses projetos que eu faço no exterior começaram com ela. Então, assim, muito faturamento foi gerado com elas. Elas se pagaram muito facilmente. Então, pensa sempre nisso, tá? Então, vamos supor que você ganhe, ou seu salário seja de 5 mil reais. Qual que seria a porcentagem que você vai dedicar para comprar uma máquina para você? Tá? Então, se você pensar sobre isso, então beleza, se eu ganho 5 mil reais e a minha máquina vai custar 8 mil reais, então em dois meses eu pago essa máquina, mas as minhas contas não param de vir. Então vamos pensar em um ano. Então, se você jogar isso para um ano, se você ganhar 5 mil reais, você vai ganhar 60 mil reais. Se você ganha 60 mil reais e investir 6 mil reais, você investiu 10% do seu salário. Então, se você colocar nessa perspectiva, você consegue fazer inclusive uma reserva para manter os seus equipamentos novos, tá? Então, a partir de um certo ponto de salário, você consegue sempre comprar um equipamento novo sem problema nenhum. Mas, dependendo de quanto que você ganha por mês, é legal você reservar. Então, vou reservar 2% do meu salário todo mês para troca de equipamento. Então, quando você for precisar de um equipamento, fica muito mais fácil você fazer isso. Eu vou mostrar depois uma planilhinha aqui com o investimento de cada máquina e os componentes, tá? Vai ficar bem mais fácil aí de entender também que é possível, tá? Então, 4 anos de máquina, como aconteceu com esse PC, que é o primeiro PC que eu tenho,
é muito tempo. Então, assim, 4 anos, imagina, se eu pegar esses R$6.000 e dividir por 4 anos, dá R$1.500 por ano, tá? Que daria aí em torno, então R$1.500 dividido por 12, daria mais ou menos R$100 e poucos por mês. R$100 e poucos por mês para ter uma máquina legal. Então, se você tem um retorno de R$5.000 por mês, já vale a pena, né? Então é quase que você pagar uma internet, por exemplo. E aí o que acontece? Se você guarda, por exemplo, R$200 por mês, você já conseguiria estar pensando em trocar de máquina de novo. Então vender essa máquina enquanto ela está num preço interessante e pegar uma outra máquina mais nova, tá? No meu caso aqui, o que eu faço? Não chegou esse momento ainda, mas eu rotaciono máquina, tá? Então, as máquinas que eu preciso de performance geralmente ficam no estúdio ou ficam no escritório, mas ela vai para uma outra posição do escritório que não precisa de tanta performance. Então, para o administrativo, algo nesse sentido, que não precise de tanta performance, eu consigo fazer essa rotação. Mas se você precisar vender a máquina, é legal você pensar sobre isso. Qual que é uma porcentagem do seu salário ou dos seus ganhos que você consegue reservar para investir em máquina. E eu vou responder agora as dúvidas que são mais frequentes aqui sobre a máquina, tá? Então, primeiro delas, qual que você prefere mais, o Mac ou o Windows? Como eu já respondi em alguns vídeos anteriores, eu sou mais produtivo no Windows. E assim, óbvio que existe alguns problemas, tá? Estão muito menores hoje em dia, mas tinha alguns problemas de funcionalidade. Então, muita gente tinha dificuldade em rodar o Docker, muita gente tinha dificuldade de rodar algumas coisas de virtualização e tudo mais. Porém, a versão Windows 10 Pro, por exemplo, ele está muito bom, tá? Então, eu ainda não percebo mais essa diferença. E, de novo, tá? Eu sou mais produtivo no Windows, tá? Tirando discussões aqui, o Mac, enfim, isso não é válido. O Túlio, para as aplicações que o Túlio faz, ele é mais produtivo no Windows. Então, isso é bastante importante. Um outro ponto importante, o Túlio como full stack developer e arquiteto, etc., tudo que eu faço no exterior, eu consigo tirar mais proveito da minha máquina Windows do que meu Mac, tá? Então, isso é importante também. Se isso não for verdade para você, leve isso em consideração, tá? Tudo bem, se você é mais produtivo no Mac, ok, tá? Mas o que eu quero te convidar a fazer é, faça um teste se possível, tá? Então, como é mais fácil você começar com um PC, e se você gosta de jogar, por exemplo, é uma decisão fácil. Você pode montar um PC para jogar e testar trabalhar nele, tá? Então vê se você performa bem nele, tá? Então isso vai te ajudar a responder isso. E é muito legal a gente ter essa opinião sobre a máquina, tá? Então que máquina que você vai usar e o porquê que você vai usar. E só um ponto que é bastante importante. Provavelmente você já deve ter reparado que o meu cenário tem várias guitarras, tá? E uma discussão que existe no mundo das guitarras é que corda que você usa. É quase a mesma discussão se você usa Mac ou Windows. O grande detalhe é, eu sempre usei a 010, que o pessoal fala, que é uma corda mais grossa. E aí eu comecei a ficar refletindo, por que 010? Né? Então eu comecei, sabe quando você fica, todo mundo fala sobre o Mac, mas por que não tentar o Windows? E eu fiquei sobre isso, por que 010? Por que 010? Então eu comprei uma guitarra no exterior e foi a primeira guitarra que eu trouxe de lá, que eu comprei de lá. E aí a guitarra ela veio com 08. Mas eu não tinha visto que ela tinha vindo com 08 e eu achava que era 09, né? Então, porque ela não vem explicitamente falando qual corda que veio. Mas eu achei diferente. Falei, nossa, mas que é mais gostoso, é mais confortável você utilizar ali uma corda mais fina, né? Então, uma corda que tem menos resistência. E aí eu comecei a ficar com isso, encabulado com isso, e comecei a trocar as cordas das minhas guitarras, né? Então, hoje eu tenho metade com 010 e metade com 09. E o grande detalhe, para mim, eu gostei muito mais da 09. Então, assim, muitos amigos gostam muito mais da 010. E muita gente fala que percebe diferença de timbre, que é a mesma coisa que o pessoal fala, para mim, para criar uma aplicação XYZ, é melhor, obviamente, usar o Mac. Mas, eu prefiro usar o Docker no Mac, que eu sou mais produtivo. Ok, tá? São diferenças singelas hoje em dia, tá? Então, tecnicamente, hoje a diferença está muito pequena, obviamente, tirando quando a gente tem que programar para iOS, que não tem escolha, você precisa de um Mac. Mas é muito legal que esse tipo de discussão acontece em todo lugar, tá? E muitas vezes a diferença, ela é quase muito pequena, então não dá tanta diferença assim, tá? Então, hoje eu sou mais produtivo no Windows, tá? Então eu gosto de usar o Windows. Agora vem uma outra pergunta que todo mundo me faz sempre. Você gosta de utilizar um monitor ou mais de um monitor? Também, por testes, eu prefiro utilizar um monitor só, tá? Então, um monitor grande, com uma resolução legal, ultra-wide. Por quê? Porque eu consigo ser mais produtivo assim, tá? Então, eu percebo que eu desfoco muito se eu tiver com mais de um monitor. Eu gasto mais tempo organizando as janelas do que fazendo o que eu tenho que fazer. Então,
com um monitor só eu consigo me manter focado por mais tempo, então isso ajuda bastante. Outro ponto importante que me perguntam bastante, quanto a teclados, que teclado que eu uso. Os teclados que eu mais gostava anteriormente eram os teclados tesoura, tá? Aquele teclado baixo, que inclusive é o teclado que eu estou utilizando nessa máquina aqui. Bom, qual que é o detalhe? Tá? O teclado tesoura que eu utilizava, ele era baseado em pilha, tá? Então eu precisava de pilha para utilizar, e era uma das coisas que me irritavam bastante, ter que ficar trocando a pilha dele toda hora. Então, não toda hora, mas com bastante frequência, e um dia ele começou a enroscar muito, e eu fiquei um pouquinho chateado com isso. Decidi testar um teclado mecânico que eu não tinha testado até hoje. Então, a máquina, o PC1, né, que é o PC mais antigo, ele tem um teclado mecânico hoje. Qual que é o problema desse teclado mecânico? O grande detalhe dele é que ele faz muito barulho. Então, para lives, para gravar aula, etc., eu tenho que tomar muito cuidado com a digitação. Como eu não gosto de ter mais uma preocupação na cabeça, eu acabei arrumando um outro teclado gamer para essa máquina, que ele é baseado em teclado tesoura, tá? Então ele é um teclado da Cougar, chama Vantour, se não me engano, Vantaur, uma coisa assim, que ele é um teclado tesoura gamer. Então ele é um pouquinho mais silencioso e ele é tesoura. Então ele faz um pouco menos de barulho quando a gente está gravando. Então isso ajuda bastante aí também. E no Mac eu utilizo o Magic Keyboard e o Magic Mouse, tá? O Magic Keyboard é o melhor teclado que eu acho, assim, porque ele é muito confortável, muito interessante de utilizar. Eu ainda preciso fazer o teste de usar ele no PC, tá? Então dizem que dá para funcionar, é só colocar uma conexão Bluetooth no PC, dá para conectar, dá para usar ele no PC. Preciso fazer esse teste ainda, não fiz, mas no MacBook, quando eu quero utilizar um teclado externo, o Magic Keyboard e o mouse também é muito bom, tá? A bateria dura muito, tá, desses teclados, então ajuda demais. Eu consegui pagar mais barato nele porque eu comprei no exterior, tá? Mas ele naturalmente funciona muito melhor no MacBook. Outro ponto importante quanto a mouse, tá? Eu também utilizava sempre alguns mouses sem fio e um mouse com fio da Microsoft, que era um mouse super barato. Então custava coisa de R$50 o mouse, então era super barato, eu tinha vários. E depois, quando eu comprei esse kit da Dell, que vinha com mais, já vinha o teclado e o mouse sem fio, eu continuei usando o mouse sem fio. Hoje eu uso o mouse gamer da Redragon nas duas máquinas, tá? Então, o mouse com fio, que é muito legal também, porque ele tem uma precisão bem legal, ele tem uma mudança a resolução dele é bem legal. Então, assim, hoje a minha intenção é ficar tudo com fio, porque simplifica um pouquinho essa questão de baterias, tá? Então, é uma das coisas que aconteceram algumas vezes nas lives do DevPlano, de eu estar conversando, etc., fazendo live coding e acabar a bateria, tá? Então, esse é um ponto que eu resolvi resolver de vez, né? Então vai ser tudo com fio e eu não preciso me preocupar com bateria mais, né? Então não preciso me esquentar a cabeça com isso mais. Outro ponto importante sobre reuniões online. Então o que eu uso para fazer reuniões online? Numa máquina eu uso uma webcam chamada Brio da Logitech e nessa máquina aqui eu estou usando a C920. Todas são Logitechs, todas são Full HD. Aliás, a Brio ela possibilita ter 4K, mas o driver dela não funciona em 4K ainda. Mas são câmeras muito boas. E microfone, eu uso o microfone externo, tá? Então, em aplicativos como o Zoom e etc., mesmo eu ouvindo na caixa de som do monitor, eu não sinto e não tem retorno de áudio, então funciona super bem. Então, para as reuniões online que eu faço, se eu estiver fazendo no MacBook, eu uso o microfone do MacBook e a câmera do MacBook, mas se eu estiver fazendo no PC, eu uso ou a Brio, tá? Que é uma câmera bem legal, ela tem uma qualidade de imagem muito boa, mas a C920, que é uma câmera mais barata, também tem uma qualidade de vídeo super legal e uma performance super boa, tá? Então funciona super legal. Outro ponto importante, não dá retorno, então por isso que muitas vezes vocês me veem fazendo um Zoom ou entrevista no DevPlano com a outra pessoa sem eu estar com fone de ouvido, porque não tá dando retorno, tá? Então tá bastante legal, tá bastante performático nesse sentido, não tá dando retorno, então eu prefiro não ficar abafando o ouvido com os fones de ouvido, tá? Então, bom, agora eu vou mostrar alguns detalhes aqui das máquinas, tá? Então, algumas coisas eu não tenho um modelo exato, mas é só pra gente ter uma referência. E o mais importante é essa parte de baixo aqui, tá? Então, que eu queria mostrar um detalhe bastante importante para vocês. Bom, um detalhe importante, né? Se a gente for olhar em configuração aqui, comparado com uma máquina que eu montei há 4 anos atrás com a máquina que eu montei hoje, não tem tanta diferença nas especificações, porém, a versão do processador aqui, que é o i7 com 3.6 GHz, ele tem uns esquemas de boost, etc.
mas ele é de uma geração mais nova, tá? Então toda vez que a gente percebe uma geração mais nova, ela acaba performando melhor do que as anteriores. Tanto é que a máquina ela é muito mais compacta, essa daqui de 2020, ela é mais compacta internamente, tá? Então a placa de vídeo continua sendo grande e tudo mais, mas ela é bastante compacta. Um detalhe que é bastante importante aqui também, que eu já tinha comentado, né, a troca da placa de vídeo, né? Então essa troca aqui, se eu não me engano, acho que é a 2070, que é uma das mais poderosas hoje da NVIDIA, ela está bastante cara, então a Radeon RX 580 ela está com um preço interessante, então se a gente fosse comparar uma com a outra ali, dá uma diferença de mais de R$1.000, então preferi ir com uma Radeon mesmo. E a Radeon ela é boa, ela inclusive é bastante conhecida para computação, igual eu vou fazer nessa máquina também, né? Então processamento de vídeos e tudo mais. No mais, uma coisa que é bastante importante a gente refletir é o quanto de SSD que a gente tem aqui, né? Então, na primeira máquina 480, no MacBook, que é uma coisa que eu sofro demais, tem 500 só, e aqui no PC tem 1 TB, tá? Então, isso me ajuda bastante hoje em dia com essa máquina nova, porque eu tenho mais espaço para essas edições de vídeo e tudo mais, então com um armazenamento mais rápido fica mais fácil fazer isso. E eu não consigo expandir aqui, né? Então no MacBook Pro não tem como expandir, não tem como você fazer nada, então vai ser essa configuração eternamente. Ele é um MacBook Pro de 2016. Uma dica que eu comentei no vídeo, né? Então, anteriormente, no caso do MacBook, no meu caso, que eu estou viajando bastante, é legal você pegar ele com nota fiscal, tá? Então, por que disso? Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos e quer trazer alguma coisa, no meu caso, por exemplo, que eu trouxe guitarras e tudo mais, se você for parado pela guitarra ou por qualquer outra coisa que você trouxer de lá e houver uma fiscalização, eles vão olhar inclusive o notebook. Então, é importante você estar documentado, porque, por exemplo, essa máquina aqui, ela já não vale tanto mais, né, quanto valia quando eu comprei, mas assim, ela já consideraria uma boa parte, se não tudo ali da cota que você tem para trazer. E às vezes, se você não conseguir justificar, você vai ter que pagar um imposto sobre ela quando você trouxer. Tá? Então, se você não conseguir justificar que você comprou anteriormente. Como que você prova que você comprou anteriormente? Com nota fiscal. Tá? Então, é uma boa fazer isso. Bom, outros detalhezinhos aqui, eu tinha comentado da webcam. A webcam que eu uso na outra máquina, pode ser que eu troque a webcam de uma com a outra. É uma Logitech Brio, que ela é 4K, mas o driver dela para Windows não tem suporte a 4K ainda, ou não tinha até o momento que eu tinha testado, então ficou sempre Full HD. E a Logitech C920 para esse PC agora. E no caso do MacBook eu uso tudo interno. Eu uso o monitor de 29 nessa máquina que está no escritório e eu uso esse de 25 que tá em casa, tá? Então funciona super bem também. O que é bastante importante aqui, né? Eu comentei da nota, mas o que eu queria chamar a atenção é para essa tabela aqui embaixo, tá? Então eu sempre faço essas contas quando eu estou investindo em máquina, se eu vou ter um retorno com essa máquina ou qual que é o retorno que eu preciso esperar para essa máquina se pagar. Uma coisa que é legal aqui, essa máquina ela já tem 4 anos, então eu consigo falar com mais propriedade o quanto que ela me trouxe, né, de retorno. Então, olha só que interessante. Por mês, se a gente fizer uma estimativa de 4 anos, uma máquina de R$6.000, ela custa por mês, para 4 anos, R$125. Aqui a gente pode pensar estrategicamente fazer o seguinte: se ela me custa R$125 por mês, o que você pode fazer para você sempre ter uma máquina legal? Você pode arredondar isso para R$150, R$160. Então, por exemplo, aqui você não teve jeito, você teve que investir ali os seus R$6.000. Porém, você pode fazer uma coisa um pouquinho diferente. O que você pode fazer? A partir desse momento aqui, ou a partir de agora, por exemplo, começar a juntar o valor dela em 4 anos. Porque depois de 4 anos, essa máquina não está ruim ainda, eu teria já capacidade financeira aqui para comprar uma máquina semelhante. Então, se eu vendesse essa máquina e fosse comprar uma outra, eu poderia comprar mais ou menos do valor dessa, né? Então, daria para fazer um upgrade bem interessante. Ou ainda até melhor, né? Porque eu não sei o valor dela de mercado hoje, mas provavelmente daria para comprar essa máquina aqui tranquilamente, inclusive com a placa uma GeForce aqui ao invés de uma Radeon.
Um outro ponto importante também, nesses valores, eu não estou considerando os acessórios, tá? Então, por exemplo, só o teclado do MacBook Pro aqui, no Brasil ele custa quase R$1.000, então não faz sentido colocar ele aqui. E o teclado, o mouse do MacBook Pro, que é o Magic Mouse lá, custa em torno de uns R$500. Então, assim, já não fica inviável aqui. Então, não coloquei os valores de acessórios, é só o valor da máquina em si. Mas é muito legal a gente avaliar isso aqui, tá? Eu acho bem legal quando a gente olha por um ângulo de 4 anos, tá? Que é uma vida útil legal para uma máquina. Então eu faço isso tanto para o escritório, tá? Então para as máquinas que a gente compra, para os funcionários utilizarem, a gente fala, beleza. Então esse funcionário X é o salário dele, mais X para a máquina, mais X de um custo tal, para a gente saber o quanto que a gente precisa faturar como empresa para que valha a pena. Tá? Então isso é o que vai permitir que você fique um pouquinho mais sossegado nesses investimentos. Tá? Então ajuda bastante. Tá? Então isso simplifica bastante nessa tomada de decisão. Só aproveitando aqui, que eu estou gravando na minha tela, eu deixei separado aqui os teclados e os mouses, que é uma coisa que muita gente também fica se questionando, que teclado que eu uso, que mouse que eu uso, e esse teclado aqui é o teclado que eu estou usando na máquina que eu estou gravando as videoaulas hoje, né? Então, que é uma máquina que vai começar a produzir os vídeos a partir de hoje. Inclusive esse que eu estou gravando agora é nessa máquina. Então, a vantagem desse teclado, apesar dele ser um pouquinho mais caro, mas ele é um teclado tesoura, né? Então esse teclado mais baixo, e ele é um teclado mais silencioso. Então, as gravações não aparecem, não vai sair no áudio um barulho tão alto quanto o de um teclado mecânico, tá? Essa era uma das coisas que eu estava bastante preocupado para que não acontecesse. Então ele é um teclado bem legal, cheio de LED, né? Então ele é bastante claro. Já o outro teclado que eu comentei com vocês, que é da outra máquina, que é a máquina que fica no escritório, ele tá com esse teclado Mitra da Redragon. Tá? É um teclado bem legal também, mecânico. E ele fez um teste, tá? Então, o que eu comento com vocês, sempre que eu testo as coisas até eu acertar ali qual que eu gosto mais, eu gosto menos, ele foi um teste, ele foi recomendação de um amigo, eu falei, beleza, vou experimentar esse teclado. É muito gostoso digitar nele, é muito bom digitar nele, porém, para a gravação dos vídeos e de aulas e tudo mais, ele não fica tão legal porque ele faz muito barulho, tá? Inclusive para reuniões online não é tão legal, porque se você estiver anotando alguma coisa e conversando ao mesmo tempo, ele faz muito barulho, atrapalha bastante o andamento da reunião. E o mouse que eu estou utilizando é esse da Redragon também. Ele tem uma resolução super bacana, tá? Então, se não me engano, acho que é 10.000 dpi, se não me engano. Eu não consigo utilizar ele em 10.000, né? Eu consigo usar ele para trabalhar bem próximo de 10.000, que eu não lembro mais a faixa, e para jogar, né, bem próximo de 10.000, e para trabalhar um pouco menos ali, porque ele é muito sensível também, com uma resolução muito alta, fica um pouquinho difícil de você acertar o clique exatamente, né? Então não me adaptei tão bem assim a uma resolução tão alta ainda. Mas esse setup já me ajuda bastante, tá? Então já está um setup bastante performático, tá? Então é um setup que acaba ficando um pouquinho mais caro, mas se a gente olhar por essa perspectiva aqui, a gente percebe que tá tranquilo, né? Então se a gente pegar, por exemplo, um salário, vamos chutar aqui um salário vamos colocar aqui, um salário. Então vamos supor que o seu salário seja aqui em torno de R$10.000. O que acontece? Se a gente for estimar a porcentagem de investimento que você vai ter em máquina, então você vai ter esse cara barra esse cara aqui. Então, olha só, ele dá menos de 1%, né? Então, dá menos de 1% da máquina. Então, é bastante 1,25%. Então, é legal a gente pensar sobre isso. Deixa eu fixar esse cara aqui. Então, se a gente arrastar aqui, ó, a gente vai começar a perceber... Opa, aqui tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu fixei o valor errado, né? Então, na verdade... Deixa eu fixar esse cara aqui. Esse aqui não. Então, vale bastante a pena a gente pensar sobre isso, ó. Então, no caso do MacBook, ó,
ele já é um valor considerável. Ele custaria em 4 anos 2,2% do salário que você está recebendo, né? Então, se a gente pensar em R$10.000 líquidos, já numa máquina de R$8.500 custaria 1,77%, tá? Obviamente, quanto mais a gente cuidar do equipamento, quanto mais a gente prolongar essa vida, melhor, né? Então, quanto mais eu conseguir fazer essa máquina durar, por exemplo, ao invés de 48, se ela durar mais 12 aqui, que daria 60 meses, já cai para 1%. Ó. Então, para 60 meses, ó, o tanto que baixa esse investimento. Então, quanto mais a gente conseguir prolongar essa vida útil da máquina, tomando cuidado, usando ela adequadamente, melhor é, porque ela vai ser um investimento menor no final das contas, e isso vale bastante a pena pensar sobre e refletir sobre. Bom, então eu vou deixar o link depois aqui da planilha para vocês acompanharem também. Bom, e só resumindo por que 3 máquinas, tá? Então, o MacBook foi inicialmente aí para programar para iOS, mas depois ele se mostrou bem versátil para essa mobilidade. Então, se eu preciso dar uma palestra, se eu preciso viajar, trabalho, etc., é uma máquina super versátil para isso. E as outras 2 máquinas, porque elas ficam cada uma em um lugar. Uma fica na minha casa e a outra fica no escritório do DevPlano. Então eu consigo ter performance nos 2 lugares. E uma das coisas que é bastante importante, que eu estou usando bastante hoje, é a separação de contextos. Então quando eu estou numa máquina ou em um lugar, geralmente é para fazer uma coisa. Então se eu estou no escritório, por exemplo, geralmente estou trabalhando para o exterior. Se eu vou para casa, geralmente eu gravo conteúdo em casa, que estou mais tranquilo, estou mais relaxado, então gravo conteúdo em casa. Então a ideia também é separar um pouquinho do contexto. E além disso, as 3 máquinas me dão redundância, tá? Então hoje eu consigo ter um problema numa máquina ou tirar uma dessas máquinas de circulação por um tempo para poder formatar e etc, sem perder ou sem parar nada. Então tudo vai continuar funcionando super bem, sem problema nenhum. Bom, pessoal, então é isso. Eu comentei um pouquinho aqui sobre as minhas máquinas. Eu vou deixar um link aqui embaixo também com essa planilha do Excel, onde eu mostro cada configuração, tá? Então se você quiser comparar e olhar esses recursos, esses componentes, é super legal. Então, assim, é muito bacana a gente refletir sobre a máquina, mas o mais importante, tire também as suas opiniões, tá? Então, antes de decidir se você quer um Mac ou um Windows, ou vai usar um PC com Linux, faça um teste antes, cheque se você realmente precisa daquilo. Então, assim, eu sempre aconselho isso para todo mundo, porque seria muito injusto de falar para você que todo mundo é performático no Mac, por exemplo, ou todo mundo é performático no Windows. Para mim, funciona melhor no Windows. Então, é bastante importante a gente ter essa ressalva aqui. E outro detalhe importante, essas máquinas também, elas acabam tendo um plus bem legal, que elas são super boas para gravação de vídeo, tá? Então, são máquinas... inicialmente eu não tinha pensado nisso para o primeiro PC, mas esse segundo PC aqui eu já pensei sobre isso, então é uma máquina super bacana para gravação de vídeos. Então, por consequência, eu consigo ter uma performance super boa para gravação e edição de vídeo, coisa que para ter no MacBook, por exemplo, seria mais caro, tá? E só relembrando, tá? Dia 29 de junho a gente vai ter aí a semana Full Stack Master, onde eu vou te mostrar como criar uma aplicação completa utilizando JavaScript em todas as camadas, tá? Então não deixe de garantir a sua vaga, é online, é gratuito, e a gente vai criar uma aplicação do projeto ali, de a gente descobrir as características do projeto até colocar ele no ar. Vai ser super bacana aí, e é a possibilidade de você dar os primeiros passos numa carreira que é extremamente flexível e bem paga, tá? Que é ser um Full Stack Developer, tá bom? É isso, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo, e se você não é inscrito no canal, se inscreve também, clica no sininho aí pra receber sempre as nossas últimas novidades, e eu te vejo num próximo. Valeu!